Reluse é a suplementação de luteína 10mg e zeaxantina 2mg, vitamina C, E, cobre e zinco da Gibio Farmacêutica. Formulação específica para manutenção da saúde ocular, baseada no estudo AREDS 2. Sejam muito bem-vindos à 7ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Viviane Sakata. E eu sou Maria Cecília Scherer. E hoje nós vamos conversar sobre telemedicina, como fazer na prática. E para isso, nós decidimos conversar com a Viviane, porque ela já tem uma experiência grande no uso da telemedicina para as consultas. Não é isso, Vivi? Muito bom, eu tenho sim. Gosto bastante da telemedicina e eu vou trazer aqui para vocês, para começar aí, para quem nos ouve, o que é telemedicina. Isso. Então, a telemedicina é o exercício da medicina mediado por tecnologia para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde. Aqui no nosso contexto, a telemedicina ela é utilizada para prestar atendimento ao paciente. Mas vocês sabiam que existem outras formas da gente fazer esse atendimento? Então, a telemedicina não é só a teleconsulta, né? Então, nós temos tanto a teleconsulta como a teleorientação, em que você pode fazer uma triagem do paciente, dizer para ele se ele precisa ir pronto-socorro, se ele pode aguardar uma consulta eletiva. O telemonitoramento, em que você monitora, por exemplo, um paciente com doença crônica e você vê se ele está seguindo o tratamento ou não. A teleinterconsulta, que é uma coisa que eu costumo fazer muito, que é uma conversa entre especialistas. É como se o meu paciente, a gente tem uma paciente em comum, né? A gente não chega a fazer teleinterconsulta até por estar na mesma cidade, o que facilita, mas uma paciente que tem uma artrite reumatoide com uma esclerite e uma PUC, né? Uma ceratite ulcerativa periférica, ela precisa tanto de um especialista em segmento anterior, quanto um especialista na área de doenças inflamatórias oculares, que é a minha área. Então, essa paciente, ela vai até a Maria Cecília e ela volta ao meu consultório, uma coisa que é facilitada pelo fato de estarmos na mesma cidade. Mas uma vez que não estamos, por exemplo, tem pacientes muito do interior do Paraná, norte do Paraná ali, que tem uma doença que precisa de um acompanhamento conjunto e a gente acaba fazendo essa teleinterconsulta entre especialistas. Isso tudo veio mais forte com a pandemia, Vivi? Com certeza, porque até a regulação disso tudo veio liberada com a pandemia, né? Então, a resolução que permite o uso da telemedicina, ela veio... Puxa, agora perdi aqui o número da resolução, mas já vou achar para vocês. Não é essa. Enfim, o CFM lançou logo ali na pandemia uma resolução que autorizou, né, no contexto da pandemia Covid e aquela necessidade da gente ter o isolamento, o uso da telemedicina, e ela, graças a Deus, ficou presente. Né? Ficou porque ela resolve uma dor dos pacientes na busca de um especialista específico, né? Sim. Você não vai... Aqui você não está falando de uma consulta, geralmente, de oftalmologia geral, né? Em que você teria acesso facilmente, mas sim uma consulta com um especialista, alguém que entende especificamente da tua situação, né? Isso acontece muito comigo porque eu faço parte de doenças inflamatórias oculares. Nós sabemos bem, né? Todos nós oftalmologistas, você aí que nos ouve, sabe que a especialidade de uveíte, acho que só não é pior que onco, né? Porque onco acho que tem menos especialista no Brasil. Mas a gente tem pouco especialista no Brasil como um todo. A gente tem baixa formação, né, nas residências. A gente sabe que muitas vezes isso fica uma carência na formação do médico que sai ali da residência. E aí isso leva a muitas dores, né? A dor final é sempre no paciente que está na ponta, né? E cada vez mais a gente tem feito esse atendimento de consultoria. Então, acaba sendo uma teleinterconsulta, né? Onde a gente consegue... Esses dias atendi um paciente de uma colega de Belém, né? A gente tem feito esse trabalho e tem sido muito bacana. A colega examina o paciente e aí você acaba contando com o exame da colega, né? E ela te passa todas as informações, você conversa com o paciente numa teleconsulta, e depois você troca com o médico numa teleinterconsulta a sua impressão, o que pode ser feito, e isso tende a trazer um ganho enorme para a condução do caso, né? Tanto uma satisfação do paciente quanto uma satisfação do médico, e consegue entregar mais a partir de um olhar do especialista. E falando um pouquinho assim da prática mesmo,
o paciente, ele pede isso, você oferece? O paciente, eu acho que ainda existe uma necessidade da conscientização dessa possibilidade de atendimento, né? O que a gente vê muitas vezes é que o próprio colega que está lá no interior ou que está lá no norte, distante de você, ele vê essa possibilidade, né? Ele sabe, então começa com a gente, né? Começa com nós, oftalmologistas, da gente perceber que existe essa ferramenta de cuidado e que a gente pode sim utilizá-la. Eu vou fazer só um adendo na fala anterior, para daí entrar realmente na parte prática de como faz isso, que eu acho que é o que todo mundo quer saber, que eu acho que não é necessariamente uma coisa só de especialista. Eu vejo hoje na minha prática, por exemplo, eu opero catarata, né? Então, outro dia eu tive uma paciente que ela tinha uma distrofia muscular grave e é muito difícil tirar ela de casa, né? Porque ela não consegue mal sustentar o pescoço, então é uma situação muito dramática. E ela veio para a primeira consulta, eu examinei, fiz tudo que tinha que fazer. Ela veio presencial na primeira? Veio presencial na primeira consulta, fiz o exame, pedi os exames, né, a biometria e a ceratoscopia, fizemos tudo ali no consultório, e ela voltou, ela precisava voltar para a gente conversar, ver os exames e conversar sobre a lente e todos os detalhes da cirurgia, e nós pudemos fazer isso por uma teleconsulta. Então, ela na casa dela, né, e eu no consultório, eu expliquei todo o procedimento cirúrgico, que a gente tinha à disposição de lentes e tudo aquilo que vocês já sabem, né? Não preciso ficar aqui enumerando. E ela só veio para o dia da cirurgia. Então, isso acho que tem um alcance de comodidade, de conforto, para áreas de baixo acesso a médico. Então, se você faz, sei lá, se você faz catarata mesmo e o paciente está lá no interior, né, num lugar de fácil acesso, numa zona rural, por exemplo, ele tem essa possibilidade. Né? Então, acho que tem um alcance muito fantástico, grande. É você conseguir ampliar uma rede de cuidado, né? De qualidade. Né? Isso também é realidade para aquilo que a gente vê assim, de locais de difícil acesso. Né? Então, tem locais que a gente sabe, meio da Amazônia, né? Que às vezes é difícil de você colocar um médico instalado ali. Lembra, a gente conversou com a Nara, né? Isso. Falando de Manaus, que tem regiões que são 7 dias de barco. Exato. E se o rio baixa, não tem como chegar, né? Então, acho que isso é muito legal. Quem não assistiu o episódio da Nara e do Glauco, assiste, porque independente se você está pensando em mudar de região ou não, isso traz para você uma realidade e informação é poder, né, gente? Isso traz aí você pode vislumbrar uma oportunidade, você pode visualizar uma oportunidade aí para a tua carreira. Vamos à prática? Vamos à prática. Muito bom. Então, a partir da pandemia, ficou autorizado o uso da telemedicina. Existem vários tipos de telemedicina e na sequência, surgiu, então, a necessidade de regras, né? Então, surgiu a LGPD, para que a gente tivesse alguns cuidados com o sigilo médico mesmo, o sigilo das informações que o paciente traz de maneira virtual para a gente. Então, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que toda a informação que o paciente traz em consulta é sigilosa, né? Então, isso é um direito dele, ele pode acessar essas informações a qualquer momento e você, médico, tem a obrigação de preservar as informações que ele lhe traz ali naquela consulta. Então, é isso mais ou menos que a LGPD diz pra gente, resumidamente. A gente tem que ter um prontuário e hoje em dia a maioria das pessoas tem um prontuário eletrônico, alguns colegas ainda devem trabalhar com um prontuário em papel, e aquele prontuário, ele é a documentação que ela é exigida por lei, né? Então, toda vez que você atende um paciente, seja ele presencialmente, seja ele virtualmente, o teu prontuário ele tem que ser preenchido com os dados daquele atendimento e aquilo é sigiloso, manter aquilo em segurança é uma função sua, médico, que atende o paciente, tá? Quando a gente está num ambiente virtual, quer dizer, quando a gente está num consultório físico, existem paredes e portas, né? Então, que impedem que as outras pessoas escutem o que você está fazendo. E no ambiente virtual, né? Como é que fica essa segurança? Como é que você impede que pessoas que não estão ali selecionadas pelo paciente para ouvir a história dele não entrem, tá? E aí vem a história da criptografia, né? Então, qual é o consultório virtual que você pode escolher, né? E aí eu vou trazer uma informação bem importante para vocês, até que eu tinha alguma dúvida, então fui dar uma revisada nisso. A gente vai falar da criptografia, né? Então, os dados eles têm que estar criptografados, quer dizer, isso não pode ser facilmente acessado por quem está fora daquele consultório virtual. Mas a LGPD não exige que seja uma criptografia de ponta a ponta, quer dizer, que mesmo que esses dados fiquem armazenados, que ninguém possa ter acesso a eles, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu utilizo
a plataforma do Google Meet, tá? Então, no Google Meet, a gente sabe que os dados têm uma criptografia em trânsito, tá? Então, quer dizer que enquanto você está lá falando com o paciente na sua sala virtual, ninguém tem acesso àquela informação porque ela está criptografada. No entanto, se você deixa ela salva, né? Então, se você grava a consulta, ou se você pede, por exemplo, para criar uma legenda para aquela consulta, você pede de alguma maneira que o Google faça algum trabalho naquele vídeo gravado, eles têm acesso à informação. Entendi. Tá? Então, existe uma criptografia em trânsito, mas se você não salvar, ela está devidamente criptografada. Você não teria necessidade de salvar, né? Não precisa gravar. Então, essa é uma segunda informação. Você vai fazer o preenchimento do prontuário eletrônico baseado naquela conversa, mas Perfeito. não que você precise gravar. Né? Não precisa gravar. Inclusive, se você quiser gravar, você tem que ter autorização do paciente, tá? Para fazer essa gravação. Não é necessária. Tudo isso estou falando baseado na LGPD, tá? Mas você precisa usar, sim, um sistema que tenha criptografia, pelo menos uma criptografia em trânsito. O que acontece se você não tiver, né? Então, você está deixando um rabicho, né? Você está deixando uma possibilidade, uma porta aberta para que alguma coisa dê errado e se aquela informação vazar. Eu, por exemplo, atendo pacientes com veite por sífilis, né? Às vezes uma paciente HIV positivo, que aquilo é uma informação sigilosa e ele não quer que vaze, por exemplo, para o emprego, né? Para a chefia dele, para a empresa onde ele trabalha. Se aquilo vazar, é responsabilidade do médico que atendeu, tá? Então, a plataforma que você escolhe tem que ter pelo menos uma criptografia em trânsito, você é responsável pelo sigilo das informações, você precisa preencher um prontuário, tá? Isso é obrigatório, isso é por lei, tá? E aí, para você poder prescrever, por exemplo, você utiliza outros programas ou outras plataformas que você pode, por exemplo, o Memed, né? O CFM também, onde né? você pode fazer uma prescrição, um atestado, uma requisição de exames. Você já atendeu algum paciente por telemedicina que você nunca tinha visto presencial? Já. E isso também é autorizado, tá? É importante dizer que a primeira consulta ela pode sim ser feita por telemedicina. É claro que sempre que necessário o paciente sabe que, eventualmente, eu vou pedir para que ele venha presencialmente. Então, eu vou informar isso para o paciente se for necessário. Mas a verdade é que cada situação é uma situação, né? Quando esses pacientes de Belém, por exemplo, que vem ali da doutora Isabela, querida colega, que está comigo no Lideranças, ela manda o exame clínico do paciente, visão, refração, a impressão dela durante o exame, biomicroscopia, ela me manda tudo que pode ser documentável, por exemplo, uma retinografia, uma anjo, uma autofluorescência, ela me manda também, ou o paciente mesmo me manda, e aí durante a consulta a gente analisa todos aqueles exames, vê qual é a queixa do paciente, para a gente poder seguir para a conduta. E aí no final da consulta eu pergunto ao paciente se eu posso informar a colega que encaminhou, né, das informações que a gente conseguiu colher ali. Normalmente a gente está num trabalho em trio ali, né, em conjunto, e o paciente consente. Então a gente passa essa orientação e o paciente tem, em contrapartida, a gente vê que eles gostam muito, porque eles veem um direcionamento diferente, vêm agregar, né, na conduta e na saúde daquele paciente. Joia. E pagamento? Hoje em dia... Como é que funciona, né? Então, no começo da pandemia, quando foi liberado, a ordem era que era uma consulta como qualquer outra, muda a maneira de entrega, presencial ou online. Então, que teoricamente os convênios cobririam essa consulta da mesma forma que cobram, que pagam por uma consulta presencial. Na sequência, veio um adendo dessa resolução da ANS dizendo que você precisa olhar o seu contrato, porque na maioria dos contratos estava ali especificado que a consulta só poderia ser remunerada em ambiente, em um espaço ambulatorial. Então, eles iriam remunerar aquela consulta que fosse realizada naquele espaço. Por exemplo, a doutora Maria Cecília vai ser remunerada por consultas realizadas ambulatorialmente, mas não em nível hospitalar. Então, se você atende o paciente, se você presta uma assistência hospitalar, o convênio não vai te pagar. Então, se você presta uma assistência em ambiente virtual, o convênio não precisa te pagar, se isso estiver previsto no seu contrato. Então, a partir daí, surgiu a possibilidade de você cobrar particular, tá? E isso também está na resolução, que você pode sim, quando você faz um atendimento privado, porque aquilo não está previsto no teu contrato, você pode fazer a cobrança à parte da teleconsulta, de maneira individual com o paciente. Claro que isso precisa ser acordado previamente, né? Então você acorda com o paciente e aí você entra para a teleconsulta, mas isso pode sim ser feito, essa cobrança ela está autorizada. Perfeito, muito bom.
acho que a gente trouxe aí os principais pontos. Se você que está nos ouvindo aí tem mais alguma dúvida, mais alguma questão que você queira saber, é só mandar pra gente. Nós estamos ali no Instagram, manda um direct pra gente que a gente vai estar respondendo. A gente está muito aberta aí à possibilidade de dúvidas e a gente está sempre muito disposta a trazer informações de qualidade para melhorar a vida do médico nesse novo contexto de saúde que a gente vive. Mais alguma coisa? Muito bom, muito esclarecedor e muito pertinente, né? Nos tempos em que tudo se faz pela internet, né? A gente compra coisas do Brasil inteiro e do exterior, né? Então, a gente sabe que a população tem acesso, né? Pode ter acesso à saúde também dessa forma, né? Então, muito legal. Chegamos ao final de mais um episódio. Oftalmo Expert, de olho no futuro.